Boa noite! Sejam muito bem-vindos, amigas, amigos, membros filiados, conselheiros, conselheiras. Estamos aqui em mais uma live da coluna Jus Desportiva. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos receber o queridíssimo Dr. Milton Jordão num debate muito saudável. Vai ser bem legal. Queria lembrar vocês que eu só tô aqui hoje porque eu me filiei ao IBDD e a coluna Jus Desportiva é uma iniciativa exclusiva para membros. Então, para participar da coluna, poder publicar seus artigos, né, tá aqui com a gente dividindo conhecimento, é muito importante que você se filie ao IBDD. Então, tô só esperando aqui o Dr. Milton entrar. Tô vendo várias pessoas aqui com a gente. Nosso muito obrigada pela presença. Tenho certeza que hoje vai ser uma noite muito especial e de muito conhecimento. Saudar aqui nossa querida Dri, Ju, que faz tudo isso aqui acontecer. A Ju é responsável por toda a organização. Dr. Milton entrou, vou chamar ele aqui. Só um minutinho. Verdade, Ju, muito bem lembrado. Enquanto o Dr. Milton entra aqui, amanhã a gente tem happy hour com tema exclusivo de clube de futebol. Vai ser bem legal, teremos pessoas muito importantes lá para dividir conhecimento com a gente, mas precisa ser filiado para estar junto com a gente. Boa noite, Dr. Milton, tudo bem? Seja Olá, muito Gabi. bem-vindo. Tudo bem com você? Graças a Tudo em Deus, tudo bem com paz? você por aí também? Tudo jóia, tudo tranquilo aí. Maravilha. Tá bom. Um prazer estar aqui com você, tá? Queria deixar isso claro, uma honra, inclusive. Eu tô aqui É, começando e é muito bom poder ter essa oportunidade de dividir o espaço para a gente falar de um assunto tão importante, né? não, Tudo sensacional. que tem acontecido, violência contra a mulher, o papel do esporte, o que a gente pode fazer, até onde vai a nossa capacidade, né, de mudar tudo isso. Não, eu acho que a gente tem um bate-papo interessante, com pano de fundo bem atual e com outros casos também, né, que a gente, tanto que você pontuou no seu artigo e que eu acho que merece nossa consideração, merecem a nossa atenção, né? Tá vendo aqui duas figuras que trabalham muito bem o tema também, como Júlia e Dri, que estavam agora há pouco aí. Eu acho que a gente pode desenvolver um debate. Necessariamente não quer dizer que a gente vai concordar, não é Com verdade? certeza. Isso E, é o mas mais eu acho que o mais importante para mim não é chegar a um desfecho único, mas não é onde a gente chega, é por onde a gente passa. Esse que eu acho que é o mais importante, os caminhos onde a gente vai passar. Com certeza. Só esclarecendo para o pessoal, hoje a nossa live é um pouquinho diferente. A gente vai fazer em formato de debate. O Dr. Milton escreveu um artigo, né, sobre violência contra a mulher e o esporte. Eu também. E a gente abordou aspectos diferentes. Ele um pouco mais um aspecto penal. E a gente vai fazer esse bate-papo bem legal. Queria que você começasse, Dr. Milton, contando um pouquinho do seu artigo, explicando a abordagem que você usou. Bom, vamos lá. Na verdade, o tema de pano de fundo é sim a violência contra a mulher, né? Acaba sendo, porque a gente fala um pouco desse episódio envolvendo o atleta Robinho. Fala um pouco, a discussão que eu puxo é na perspectiva dos princípios que são princípios secularizados no Estado de Direito, ampla defesa, são princípios macro, né? E a gente vai discutir o caso em concreto, né? Foi correto, não foi correto? Essa exposição é uma exposição que efetivamente é justa, auxilia ao processo penal, se efetivamente o atleta merece o benefício da ampla defesa, perdão, da inocência, e aí para mim me parece isso fundamental, Gabi, porque a gente esquece isso, as pessoas esquecem quando tem um caso assim como esse que ganha notoriedade, como é o caso que envolve o atleta Robinho, sobretudo com escutas e outras evidências que chegam ao grande público, na verdade vários juízos se formam. Então as pessoas, todos nós somos de certa maneira juízes dessas causas que se apresentam ao nosso conhecimento.
Então, a questão é até que ponto isso é positivo para o processo penal, até que ponto isso seria um impeditivo para ele, Robinho, atuar como atleta profissional dentro da profissão que ele aprendeu e desenvolveu, né, muito bem, diga-se de passagem, teve passagens muito vitoriosas aqui no futebol brasileiro, né? Sim. E isso avaliando à luz deste caso concreto, que é a violência contra a mulher, e que é um ponto que, Gabi, que para mim merece muita atenção. Será que a gente pode banir alguém por conta dessa violência praticada? E aí eu já fustigo, né, a sua provocação em seu artigo, quando você eu vou usar assim de você fleumático, de certa forma, mas você opina no sentido de uma proibição, de um afastamento daqueles que vinham a ser sancionados por esse tipo de conduta, né? E aí eu queria saber de você, Gabi, por que isso? Onde é que fica a ideia, vamos resgatar aqui nosso querido Alessandro Barata, de reinserção social? Será que o cara não pode voltar a desempenhar uma função porque praticou um crime? Por que esse ponto em específico em relação à violência contra a mulher? Muito bom. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo que tenho certeza que já está sendo incrível. Doutor Milton, a minha abordagem é um pouco também pelos direitos humanos, né? Mas no sentido da responsabilidade social do esporte, né? A Lei Pelé traz lá no artigo 2º que quando a gente fala de educação, o esporte tem uma obrigação na formação integral do homem. Então eu penso no reflexo social que isso traz, a partir do momento que, e longe de mim, tá? Como você disse, eu não quero relativizar o direito à inocência, né, até o trânsito em julgado, muito pelo contrário, mas trazer a reflexão de que se de fato cabe a um violentador, ainda que condenado em primeira instância, ter no esporte palco para ser reflexo. A gente sabe que o futebol, principalmente dada a dimensão midiática, né, que inclusive faz com que casos como esse tenham a dimensão que você citou, cria ídolos. E esses ídolos são reflexos. E quando a gente normaliza situações como essa, a gente também tem um reflexo social de normalizar isso. Então, a minha grande questão é até que ponto o esporte, por ser diferente, por ter toda essa carga de responsabilidade, tem também a obrigação de reinserir essa pessoa. Porque isso não exclui outras possibilidades. Veja só, aí a gente entra naquele. Eu vi aí passando uns nomezinhos, nossa querida amiga Mariana Chamelete, advogada criminal em São Paulo, aí me lembro daquele livro dos manuais de direito penal em que se falava da questão da lesão gravíssima que causa a incapacidade para o exercício profissional, né? Aí assim, se o cara é pianista, então ele pode vender bilhetes de bilheteria, de loteria, né? Naquela exemplo, salvo engano, no livro de Mirabete, você encontra. Eu vou pegar até um autor bem conservador, Mirabete, para falar um pouco sobre isso. Então, assim, eu particularmente, o primeiro ponto que eu abordaria com você, primeiro são os efeitos do processo penal. A gente está diante de um processo penal, do ponto de vista da inocência, não se pode atribuir a ele a pecha de culpado. Eu sei que todos os amigos que estão nos escutando aqui vão e vendo vão dizer, mas se fosse sua filha, se fosse... Bom, sistema jurídico a gente não pode construir com base em causuística, a gente tem que construir de forma ampla para casos, né? Né? Exato. Pensando em todas as nuances. E se a gente tem a possibilidade, por exemplo, se as escutas foram obtidas por meios ilícitos, e não é um jornalista que vai me dizer isso, mas sim é o tribunal que vai declarar efetivamente, se as escutas não reproduzirem efetivamente aquilo que foi dito, esse é outro aspecto que eu também saliento, eu não estou aqui tecendo, eu acho que a gente fazendo um pouco o papel de advogado do diabo. Então, no curso de uma apuração, seja em primeiro ou segundo grau, primeira ou segunda instância que a gente tem um processo, para mim, o status de inocente ele dá de permanecer. Lógico que quando a gente vem, Gabi, para o âmbito comercial, o âmbito empresarial, o âmbito esportivo, que é o esporte business,
As partes, e aí foi o que eu ressalto, aí tanto o staff de Robinho quanto o staff do Santos poderiam ter feito esse brainstorm de só pesar os efeitos que isso poderia causar no âmbito, no meio esportivo, no meio social como um todo, e a repulsa que foi extremamente forte, né? O rechaço das pessoas foi muito forte em relação à contratação do atleta. Óbvio que, para mim, tenho o Robinho como um atleta com status de inocente. É meu posicionamento pessoal. Acho que qualquer campanha condenatória, difamatória, é prejudicial, inclusive para a apuração, podendo, inclusive, repercutir em desfavor de um lado ou do outro. Isso desequilibra, para mim, a ampla defesa e a ideia que a gente tem que ter de contraditório. Tá? E diria um pouquinho mais, Gabi, até para te devolver a palavra. É lógico que as pessoas aqui fora, vão fora do processo da relação processual e que têm acesso às informações, vão fazer o juízo. Vão fazer juízo, vão se manifestar, vão emitir opiniões. E aí, lógico que para fins da contratação, que é um negócio que nada tem a ver com o processo em si, obviamente que isso pode repercutir tanto positivamente como negativamente. Poderia passar em brancas nuvens como passou até aqui, não é verdade? Poderia passar em brancas nuvens, mas efetivamente as pessoas, há uma mudança de postura da sociedade, e isso a gente percebe, e essa mobilização que a gente vive hoje em tempos, sobretudo pandêmicos, em que esse tipo de comunicação, como a gente faz agora, ganha muita força, esse tipo de relacionamento, ele muda, né? Hoje não tem mais aquelas pessoas, não vão mais, digamos, não vão à porta do clube protestar. Os protestos são por e-mail, são para os seus patrocinadores. Eles se verificam de outras formas, né? De outras formas. Então, eu acho que a gente está num dilema, como diz aí Delbin, extremamente delicado, né? E necessário. Mas aí eu volto a instar mais um pouco, Gabi, o que você fala, até porque a gente não pode esquecer que recentemente, salvo engano, no ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Conselho Federal, aprovou resolução que impede, né, a concessão da carteira do advogado, vamos falar assim, àqueles condenados pela prática de crimes de violência contra a mulher, né? Então, eu ainda assim ressalto, entendo o posicionamento político da medida, mas fico incerto quanto à perspectiva de ressocializar. Eu não gosto de ressocialização, como diriam os criminólogos, para trás, né? Mas de nova relação com o meio social. Eu não sei se efetivamente a gente atinge os objetivos centrais que a gente quer, sobretudo com a pena criminal, né? Mas eu quero lhe ouvir mais nesse aspecto. Eu fiquei muito curioso com sua abordagem e quero saber o porquê que Gabi pensa dessa forma. Primeiro, queria só saudar nosso querido ex-presidente Gustavo Delbin por estar aqui prestigiando a gente, todos os membros filiados, né, coordenadores. Fico muito feliz com a presença de todos. Voltando ao nosso assunto, Dr. Milton, a Gabi é uma grande defensora dos direitos humanos e também das mulheres, né? Então a Gabi vai sempre olhar talvez o aspecto um pouco diverso. Eu confesso para você que o direito penal não é a minha área. E foi por isso que eu achei muito grandioso até a gente fazer esse debate, porque eu aprendi muito com o seu artigo. Eu quero até que você fale, né, um pouco da voluntariedade que você cita no seu artigo depois, mas principalmente no sentido que eu volto a bater na tecla dessa responsabilidade que tange o esporte, né? Porque é que transforma vidas o esporte. Quando a gente tem esse reflexo social, eu acho que cabe ao esporte coibir violências. E nisso, no artigo me restringi a violência contra a mulher, mas acho que é uma coisa maior. Falo de violência. A gente tem, inclusive, jogadores que
vai lidar com, ainda que na série D, ele está dentro do esporte. Para ele é mais do que o caso Robinho, né? Por que é que o esporte continua inserindo essas pessoas e esses violentadores como referência? E eu concordo com você, tá? No estado de inocência, eu acho que os direitos constitucionais precisam ser garantidos. Mas também precisa ser garantido que a gente não prospere como natural esse tipo de violência. Então, quando a gente tem um goleiro Bruno condenado, voltando a praticar um esporte que é referência, eu me preocupo. Eu me preocupo com a imagem que o esporte passa ao reinserir alguém que violentou, efetivamente, violentou de uma forma muito leve, dizemos assim, né? Aqui com a palavra, mas que fez algo desse tamanho. Então, também acho que cabe a gente analisar que o esporte é um ambiente diverso. A gente está falando de grandes peculiaridades presentes neste ambiente. Então, assim como a Ordem dos Advogados, muito provavelmente isso viria num âmbito político e muito provavelmente também entraria em conflito com normas constitucionais. Mas acredito que é o que você falou. Hoje a gente muito provavelmente vai sair daqui sem uma solução, mas o caminho que isso precisa ser inserido no debate para que a gente busque com isso. Bom, eu acho que a gente tem assim temas muito preciosos assim. Também não adianta a gente ficar rodando ao derredor exclusivamente dessa questão, porque a gente vai trazer um ponto, você puxa para um lado, puxa para o outro. É lógico que efetivamente a gente tem, por exemplo, na Constituição a proibição de que o condenado ele possa exercer plenamente seus direitos políticos. É também uma ressalva que, por exemplo, militaria em favor do que você está sustentando, embora essa, para mim, é uma atividade de natureza privada, e a questão do que é que a gente quer como pena, tá? Eu entendo, e aí quando a gente olha, por exemplo, algumas coisas que Zygmunt Bauman escreveu, melhor dizendo, que está vivo, portanto, esse escrito dele, em que ele pontua que a era que a gente vive é a era das afirmações das pessoas, dos grupos, que cada um quer o seu quinhão, juridicamente falando, inclusive, eu quero o meu espaço, eu quero reconhecer a minha individualidade. Pode ser, sim, uma expressão dessa natureza, e a gente poderia discutir também outros tipos de proibições, como, por exemplo, o condenado por um crime de corrupção não poder mais estar no esporte, porque o esporte reverbera na Carta Olímpica, por exemplo, valores tão caros à humanidade, valores tão positivos que talvez não valesse a pena. Mas aí eu lhe indago, efetivamente, será que o esporte também não é uma chance de reconexão, uma nova oportunidade da pessoa galgar outros pontos? Esse é um aspecto. Eu avanço um pouquinho também, já aqui saudando algumas pessoas, querido amigo Maurício Lee, nosso secretário-geral aqui da OAB da Bahia, um querido irmão meu, Bruno Coaraci, vi aqui nosso Tiago, Cristiano Possílio, Renatini, Maffer, Laerte, muita gente bacana que está aqui nos dando esse prestígio. E eu faço uma fustigação, dando um pouquinho mais, nossa querida amiga Solange Guerra Bueno, grande ícone para mim da justiça desportiva e do direito esportivo nacional, uma mulher de ouro. E Gabi, eu faço vamos adentrando um pouquinho naquela discussão do caso Robinho, por exemplo. Aí sim, vamos falar de coisas que talvez coincida o meu pensamento com o seu muito, né? Eu vi alguns posicionamentos aqui e acolá, dizendo sobre, e é muito comum todo crime, toda conduta que tem uma natureza sexual, né? Primeiro a gente tem um envolvimento, a discussão sobre o papel da mulher, aí vem aquele resgate vetusto da parcela de contribuição da vítima para a prática delituosa, como se a mulher não pudesse exercer livremente a sua liberdade sexual, ou dizer ou não, ou tal a saia curta é um estímulo, aquelas coisas
que a gente já conviveu por tanto tempo, já ouviu, tanta gente conhecida já viu se falar isso, lamentavelmente, esse tipo de coisa reverberar tanto, né? E a gente percebe, como por exemplo, a discussão se o fato dela estar bêbada não seria uma autocolocação em risco dela, ou seja, ela correu esse risco. A mim me parece uma coisa extremamente absurda. Se a gente for olhar a teoria do delito, e uma das teorias das mais antigas que tem no Código Brasileiro, a gente tem a actio libera causa, em que exatamente vai trazer, descortinar uma realidade diferente, em que a participação de alguém, mesmo se Robinho ou seus amigos, por exemplo, estivessem altamente embriagados, podados da sua consciência, a gente suprimiria esse momento e voltaria ao momento em que ele começou ali o flerte ou aquele diálogo que descambou numa noitada aí de conclaves carnais, vamos colocar assim, nesses termos, né? Então, a grande questão é se aproveitar efetivamente, essa é a questão que penso eu que deve ser discutido em sede de mérito no tribunal, é se aproveitar ou não do estado de embriaguez daquela senhorita, né? Para saciar essa sua lascívia. Eu acho que a gente tem diante aí de uma posição em que a mulher é posta como objeto, em que há um certo desprestígio nesse particular. Isso sim que eu acho que a gente tem que combater efetivamente no esporte. Eu acho que no ponto de vista da mensagem que se passa, né, eu acho que não é a campanha contra o atleta, sabe? Eu acho que talvez o próprio atleta talvez se preservar nesse momento para se dedicar um pouco à sua defesa criminal, sair um pouco dos holofotes, que inegavelmente qualquer atleta de alto rendimento e sendo um dos top, eu diria para você que ele chama a atenção. Está aí um grande advogado aqui, nosso Ale Miranda, que lida com esses craques todos aí, ele sabe que tudo vira mídia. E você vive um período de alta exposição, então é inegável que esses casos ecoarão e desembocarão na opinião pública. E isso dá um rasgo familiar, pessoal, muito grande para todas as partes, para a vítima, para o suposto autor, e isso não contribui. Então, nesse ponto, eu acho que às vezes a forma como as coisas têm sido passadas, e os debates que têm sido às vezes conduzidos aqui no Brasil, em desprestígio, inclusive, às vezes até da verdade dos fatos, sobretudo tendendo a um ou outro posicionamento de campo ideológico ou de como você vê essas questões, isso tem sido, para mim, muito terrível, ao ponto de você vilipendiar, né, de você fustigar tudo que a gente tem do ponto de vista de teoria do delito, de você simplesmente querer tergiversar, às vezes, sobre isso, sobre a teoria do delito, sobre garantias individuais, numa inversão de discurso. Esse é o grande risco que, para mim, a mim parece, sabe? Ao mesmo tempo que condenam e crucificam Robinho, que eu acho lamentável, e aí faço aqui meu registro lamentável, como também é sabido por ele que com esse tipo de processo eles haviam risco de vir à opinião pública e eclodir dessa forma. Então, assim, é muito complicado nesse aspecto, né? Acho que a gente tem que lutar cada dia que passa, cada vez está mais difícil essas garantias individuais, Gabi, elas serem preservadas tão rígidas, tão fortes, tão robustas como está lá na Constituição. Constituição que fez 32 anos agora no início do mês, no dia 5 de outubro, e que casos como esse me parecem turning points para mim, que a gente precisa mudar. A gente precisa efetivamente sustentar, defender esses aspectos. E até para discutir constitucionalmente a possibilidade ou não do impedimento dele exercer essa profissão. Esse é um ponto. Acho que o grande filtro, a despeito do interesse político do movimento feminista, a despeito do movimento de toda a questão da perspectiva até humanitária que você arguiu, acho que o grande filtro que a gente tem que ter é o filtro da Constituição. Né? Esse, para mim, é o grande filtro para tudo que a gente tem. Tudo direito esportivo, tudo direito penal, tudo de direito, para mim, passa pelo que diz a Constituição. Seria esse um caminho que eu vejo assim, com muita preocupação, o desrespeito e o menosprezo, o menoscabo em relação à nossa Constituição Federal. Né?
E mandar um beijo para Luigi, não para o pai de Luigi, né? Que agora tudo é para o O Luiz filho. é o membro mais querido desse BDD. É. Mesmo eu quero ver a mensalidade dele paga aí, viu? Saudar a presença do nosso querido presidente Leonardo Andreotti. Obrigada pela presença, pelo prestígio, Léo. Continuando o que você falou, doutor Milton, eu concordo. Acho até que a gente está num momento muito certo de questionar todas essas coisas, né? Tudo que tem acontecido faz com que a gente debata sobre os direitos que estão lá na Constituição e que a gente garanta que eles sejam de fato exercidos, né? Não só nesse caso, como em outros que estão vinculando na mídia. Concordo super com o prejuízo da publicidade, mas acho também que é um risco da profissão, é um esporte de alta publicidade, né? A gente não está falando de uma modalidade que, por exemplo, não passa na TV, a gente está falando de algo que a gente vê todos os dias praticamente e que é o maior consumo midiático do Brasil, em especial. Então, concordo, acho que eles correram risco. Me chateia, inclusive, os motivos da suspensão do contrato. Defendo o estado de inocência dele, mas acho que o Santos não deveria nem mesmo ter contratado, então que ele tivesse se limitado à defesa e num outro momento, quando inocentado, tivesse tido essa postura. Mas, de qualquer forma, esse prejuízo é para todo mundo. É o que você falou. Sofre o Robinho e a família, sofre a vítima e a família, sofre o clube, sofrem Ô Gabi, treinadores. deixa eu te dar uma provocada aqui. E se, por exemplo, as provas fossem anuladas e ele fosse inocentado por isso, você acharia legal ele seguir atuando? Eu posso me Hein? abster? Posso me abster? Não, a live Eu você que está acho assim, controlando, você está com o perfil aí. Eu tô só. Eu aproveitei, tô perguntando assim. não, E se, por no âmbito exemplo. penal, com ah, certeza, não veria restrições. No âmbito moral, talvez. ah. Dentro dos meus Mas e valores, aí, né? no âmbito esportivo? E no âmbito esportivo, como é que fica assim, sabe? Essas questões. Isso é uma coisa assim que a mim me parece muito complicado, entendeu? Assim, é aquela história, né? Se o cara é absolvido por falta de provas, né? Ou É por até uma, uma deficiência na sua produção, como é é até que... uma questão legal que a gente pode abordar, porque eu sei que você é muito fera em justiça desportiva. E, inclusive, eu trago uma provocação nesse sentido no meu artigo, uma colaboração até da Dri, porque ela também fez uma provocação nesse sentido no artigo dela sobre Percebi ali uma certa pitada de Dri Hassen ali quando eu li. a provocação que ela fez no artigo dela sobre na educação da LGBTfobia, né? E aí trago essa questão, porque eu faço a reflexão de que se o CBJD pune, e fora do âmbito esportivo, né, porque não tem esse tipo penal, e aí você pode dizer melhor que eu, espero que a Adri esteja aqui para me defender também, não está no tipo penal que é restrito ao ambiente esportivo, e eles punem a discriminação, né, seja ela por sexo, raça, religião. Então, por que não punir algo mais grave do que isso? Por que é que o CBJD é omisso a uma violência mais grave do que a discriminação, se ele pune de forma rigorosa a discriminação? Acho que essa reflexão é muito importante até para a gente entender o papel da justiça desportiva, do CBJD, dos conselhos de ética, toda essa questão, né? Na questão moral do esporte e tudo mais. Eu vou rememorar um negócio aqui, é porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai lembrando de umas coisas assim que são bem curiosas. No ano de 2000, mandar um abraço aqui para o nosso querido Jaime Grimaldi, delegado aqui da nossa CAAB, também maior tesoureiro da Caixa de Assistência do Estado do Ceará, meu amigo Deodato. Deixa eu relembrar aqui o que eu estava dizendo. No ano 2000, o professor Eugênio Raul Zafroni fez uma conferência aqui no Brasil, em que ele cita um exemplo. Ele diz assim: olha, as pessoas buscam direito penal hoje para tudo. Vamos imaginar que o direito penal ele é um açougue, um açougueiro, tá? Aí
O cara entra hoje no açougue e diz assim, eu quero comprar uma passagem aérea. Aí ele vai no açougue. Eu quero comprar uma mesa para minha sala de escritório, ele vai no açougue. Eu quero comprar pão, ele vai no açougue. Entenda? Então, a grande questão é que a saída punitiva, a alternativa punitiva, tem sido extremamente procurada. E necessariamente não quer dizer que a saída alternativa punitiva ela seja a solução mais adequada para o caso concreto, ou para a maioria dos casos concretos. Então, o que eu saliento para você, faço aí mutatis mutandis, embora achei de muita perspicácia a sua provocação em relação à justiça desportiva, e anotei, inclusive, quando se iniciaram os debates no âmbito da comissão de direitos, de estudos jurídicos do Ministério, para a gente poder discutir isso daí, mas com a antena ligada no aspecto, Gabi. Até que ponto a justiça esportiva vai dar resposta para tudo? Até porque há uma limitação do ponto de vista estrutural. O que a gente está falando de STJD, o maior tribunal do Brasil, o do futebol, né, mais estruturado, equipado, consegue fazer investigação desse tipo, consegue apurar. E o que dizer dos estados? E o que dizer das outras modalidades? Né? É quão difícil. Não é que a gente não vai ficar inerte porque não temos estrutura, mas a gente pensar assim, será que a saída é sempre lançar também isso para a justiça desportiva? Talvez as comissões de ética, como você bem ponderou, podem fazer um juízo. Vejamos aí, vou até fazer um contraponto aí, como o Léo falou no contrapé, eu vou me colocar no contrapé, o exemplo da NFL. A NFL tem uma política muito rígida em relação a isso. Né? No momento em que há uma queixa aceita, por exemplo, os times cortam o atleta. O que não quer dizer que esse atleta fique banido. Porque se você olhar, por exemplo, o atleta Kareem Hunt, que estava no Chiefs, ele saiu e acabou retornando para o time. O outro time arca com todos o bônus esportivo, mas todos os ônus referente à questão de políticas de proteção à mulher, etc, etc. Então, eu acho que é algo que a gente precisa refletir, e eu confesso a você, sinceramente, eu acho que a proibição, mesmo no caso Bruno, em que eu já tive a oportunidade de me manifestar, e aqui nós tivemos um caso também aqui na Bahia, adiciono um outro detalhe, que é a questão, por exemplo, das ofensas de cunho racial, né, ou numa política antirracista, você poderia dizer que aquele que praticou uma conduta dessa também não merece ser atleta. Só que, já pensou? E eu pergunto, será que o esporte também não vive para reintegrar as pessoas? Será que uma pessoa não pode também melhorar? Será que uma pessoa não pode mudar? Então, e por que eu só estou olhando, por exemplo, o negativo dela? Será que ela não pode efetivamente mudar após ter passado uma experiência negativa? Então, eu trago essas reflexões que eu não sei se banir, eu não gosto de nada de caráter muito perpétuo, eu acho que eu gosto de acreditar nas pessoas. Outro dia me chamaram aí de utópico porque eu defendo certas coisas e sustento. Acho que, né, você tem que pensar na realidade, cara. Me falaram assim comigo. O mundo é colorido demais também. Entendeu? Eu acho que é muito legal isso que você falou, no sentido de que talvez dos caminhos para a solução seja um trabalho em conjunto, né? De todos os atores, as entidades de prática de esporte, né? As entidades administrativas, para que a gente ache um caminho. Eu acredito muito no caráter punitivo educativo da justiça desportiva. Mas, então, que ela não seja omissa. Que a gente consiga educar essas violências. E por meio de várias situações. Porque tirar, sei lá, o cara de 3, 4 jogos, talvez não tenha o caráter educativo necessário para que a gente evite que essa violência volte a acontecer. Né? E acho que talvez esse seja o ponto de que a gente trabalhe melhor o caráter educativo para coibir essas violências no ambiente esportivo. Eu acho que esse é um dos grandes papéis da justiça desportiva. Mas concordo, não acho que é sozinho. Não quero jogar aqui, longe de mim, jogar tudo nas costas da justiça desportiva, porque eu não acho que isso vai acontecer. O Ale até fez a pergunta aqui, se como gestores de clube nós contrataríamos o Robinho. E aí eu trago a citação que eu fiz no meu artigo do exemplo dos clubes argentinos, em que os clubes se mobilizaram
Já até num caráter publicitário e pecuniário, assim, no sentido de prever um prejuízo, eles coibiram esse tipo de situação. Então, alguns clubes argentinos já possuem uma cláusula contratual que, se você tiver qualquer situação de violência contra a mulher, o contrato é rescindido unilateralmente sem qualquer custo para o clube. Aí eu vou falar, respondendo aqui a lei. Se eu fosse gestor do Santos, eu o contrataria ou não. Eu acho que às vezes falta aos clubes alguma voz de contraponto. Eu tenho defendido, mais ou menos tem uns 2 anos aqui, que se incorpore no âmbito da estrutura interna dos clubes departamentos de compliance para análise de risco, para análise de projeção, de impacto das ações que o clube vai fazer, sejam elas internas, sejam elas externas, sejam elas externas. Por exemplo, num caso como esse, você poderia fazer um brainstorm, avaliar, ouvir quem não está emocionalmente vinculado, ou às vezes quem não está diretamente com foco, porque às vezes a contratação não foi nem por maldade, não foi nem pensando nisso, passou longe ou até relativizou. Mas se você talvez ouvisse outras pessoas, um outro setor mais distante, por exemplo, do campo, da necessidade de contratar, porque a FIFA vai lhe proibir de fazer contratação, você precisa de um cara bom para aguentar o segundo turno do brasileiro, talvez assim, bicho, não contar esse cara. É uma máxima, né, Ale, que a gente tem assim no mundo do compliance, que é know your client, eu diria know your player. Né? Você tem que conhecer o cara que você tem e vai estar chamando, é um pouco o que a Gabi está falando. Ó. Aqui no nosso clube, nós não queremos esse tipo esse perfil de atletas. A gente quer um atleta com outro perfil. E Dri, lhe digo uma coisa, falando, já emendando aqui, quando a gente fala de perfil, de política, de conscientização, no próprio Bahia, nós passamos por diversas queixas, por exemplo, as ações que o clube faz, quando o clube perde, as pessoas dizem aí, ó, cadê as ações sociais? Fez gol? Aí, ó, o que é que adiantou fazer aquilo? Adiantou o quê? A gente perdeu, a gente está mal na tabela. Então, assim, embora não tenha nada a ver, as ações sociais não impactem absolutamente em nada no campo, as ações sociais não façam gol, não levam, não fazem pênalti desnecessário, não levam gols, não falham na bola aérea, mas existe sim pessoas que acham que o futebol é apenas um esporte ou querem no futebol alijar-se de tudo da sociedade. É como se fosse um momento de relax, né? Chegar lá e jogar tudo pro ar e eu só ver bola, pensar nisso, mas cada dia que passa, eu percebo que está tudo muito embrincado, né? Está tudo muito conectado. E essa conexão nos leva a crer que o esporte muito esportivo e o futebol, por exemplo, não é uma bolha. Né? Eles não são bolhas em que a gente está isolado e são bolhas impermeáveis. Nós lidamos diretamente com tudo. Eu saliento e gosto de lembrar sempre o Mundialito de 83 no Uruguai, em que na partida final toda a arquibancada cantava já se vá, em nítida alusão ao fim da ditadura naquele país. Aonde mais poderiam fazer? E por que aquelas pessoas foram ali para cantar isso? É exatamente essa conexão que o futebol tem com tudo que a gente tem, que é um produto, sim, nosso, um produto de cultura, um produto da nossa sociedade. Não dá para a gente se sentir fora ou apartado. Essa é a minha percepção, Gabi. Claro, que também não dá para estar fora do campo do direito. Né? Então, eu tenho essa percepção um pouquinho menos radical, menos puxando a corda, né? Nesse sentido, né? Um pouco da minha visão. Mas eu acho muito legal, assim, complemento a sua possível outra solução, né? Como eu falei, acho que tem que ser um conjunto, mas instalar um compliance de qualidade nos clubes pode ser um grande caminho, porque, inclusive, cabe ao compliance analisar quem é o seu consumidor. Então, se você já entende que o seu consumidor possui aqueles valores, você evita a contratação e você evita os efeitos que ela vai trazer, como provavelmente, inclusive uma análise, né, de quem trabalha com você, das suas parcerias.
Se talvez tivessem um setor desse muito especializado, muito bem gerido, você não teria tido o problema dos patrocinadores não apoiarem o time na situação, cedido a uma pressão do consumidor. Sim. Né? Então, acho que Não, esse aspecto é importante também. que na verdade eu acho que esse caso do Robinho traz uma percepção muito grande. Que não dá para a gente entender que necessariamente as coisas aquela frase, não é só futebol, e realmente não é só futebol. É entender que muitas coisas que às vezes aparentemente não fazem, não tem a ver, tem a ver. Então a gente percebe o eco que isso causou, né? Olhando do ponto de vista jurídico penal, é, podem ter repercussões graves. É uma conduta que, à luz da própria legislação italiana, ela é uma conduta grave, né? E se a gente vem num paralelo para cá, ela também é uma conduta grave aqui. Mas ainda assim insisto que a permissão de atuar, para mim, ela tem que reinar. Apenas os efeitos que são incontroláveis, né? Essa tribuna da rede social, essa tribuna da opinião pública e da opinião publicada é coisa que a gente não tem como controlar. E não tem, lamentavelmente, Constituição que dê jeito. Aliás, nós vimos vivendo aí uns últimos, eu diria, 7, 8 anos intensos nesse sentido, né? Da pressão de imprensa, da pressão da opinião pública pautar decisões judiciais, pautar posturas. Isso não é uma coisa irreal, não é uma coisa distante para a gente. Talvez a gente está sentindo isso chegar num campo onde a gente talvez achasse que não fosse tão permeável, né? Mas isso tem sido extremamente comum, viu, Gabi? Para mim não é nada novo aí. Eu que atuo no campo criminal, já vi processos em que enxovalham mesmo a imagem das pessoas, pouco importando se são ou não. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao atleta, acho que ele tem, os advogados dele vai ser defendido, penso eu que de forma muito qualificada, mas é impossível você conter, ainda mais na internet. E para muitos é um campo, eu diria que livre, mas e às vezes sou até irresponsável para muitas pessoas, né? Eu Adri, é concordo. verdade. Acho Adri, que Adri, a internet virou meio que um mundo sem lei, né? Que as pessoas, inclusive, não conseguem entender a dimensão e as consequências jurídicas que isso pode gerar. Porque não é porque você está escondido atrás de um computador ou de um celular que isso não vai ter uma consequência, né? elas até entendem a dimensão, sabe? Mas há um desabafo, tudo se joga, às vezes de forma impensada, sabe? A ideia do imediatismo, de eu preciso falar primeiro, ser o primeiro a comunicar, eu preciso ter mais likes e tal. Às vezes isso tem um efeito muito ruim para a gente. Ainda mais em processos de natureza criminal, o efeito ele é mais deletério. O processo de natureza sancionatória, ele tem um efeito deletério muito grande, certo? O julgador, às vezes, ele não tem a tranquilidade, a serenidade que ele tem que ter para poder auferir. Claro que, na verdade, no caso Robinho, eu não acho que isso vá chegar a tanto, porque esse processo corre lá na Itália, não tem talvez o grau, mas se fosse aqui no Brasil, como é que, eu já me questiono, será que esse atleta teria, esse rapaz, esse cidadão, não o atleta, mas o cidadão, teria um tribunal assim, isento para julgar, isento não, imune a essas pressões, como o judiciário deve ser, na minha opinião. Será que seria um julgamento justo? Acho que esse é um ponto também a gente avaliar a despeito, Dri, do que se alardeia da violência contra a mulher, que eu adiro totalmente às suas preocupações. Acho que a gente tem que buscar um caminho para a sua ideia do CBJD, da gente tratar, incluir especificamente. Acho algo muito interessante. A gente tem que ver de forma que não fira as garantias individuais, de forma que não viole a própria legislação em vigor. Mas a mim me parece que talvez seja necessário marcar terreno nesse sentido. Eu acho que simbolicamente, embora eu não seja muito adepto de punitivismo simbólico,
mas eu acho que talvez neste caso em específico, talvez valha a pena um recorte e trazer. Embora na prática, tá aí Drita e Vitor Amado, foi procurador, a própria Solange, que é justiça esportiva, na prática, esses casos não têm passado em branco na justiça esportiva. Esses casos, assim, que firam a mulher na sua imagem, sobretudo em relação a árbitras de futebol. Futebol que eu milito mais, de futebol, sobretudo em relação às árbitras, eu tenho visto rechaços por órgãos judicantes bem interessantes. Com Então, um certeza. abraço, João. Você é um grande advogado aí, amigo nosso Ponte Preta aí. Muito bom. Acho que é um caminho, bato o pé ainda, né, que isso seja feito de forma coletiva, não só o CBJD, não só os tribunais, né, mas os clubes, que sejam ouvidos também, né, todos os envolvidos, as consequências disso, eu acho que é importante, para que a gente ache um caminho melhor, que ainda que a gente não consiga coibir 100% dessas violências, né? E acho que isso é utópico, assim como você e eu também sou um pouco utópica, mas preciso reconhecer que não vamos coibir isso 100% no esporte e nem na sociedade, mas que a gente ache caminhos educativos em primeiro lugar para que a gente evite essas situações e evite ter que ter essa discussão no século XXI, né? Que a gente possa caminhar para que todos os direitos É individuais sejam. curioso, né, Gabi? Parece que a gente está entrando na máquina do tempo, né? Que essas coisas têm acontecido no século XXI, né? Parece que a gente está voltando para o século XIX, né? Alguns debates. Quem lê um pouco Oscar Wilde, por exemplo, que foi condenado por sodomia, daqui a pouco vão querer restituir esse tipo de crime. Meio máquina do tempo, assim, meio uma coisa. Eu diria até, como diria numa live que eu fiz, é uma coisa meio distópica, sabe? Que a gente tem presenciado, tem vivenciado. E por isso que eu insisto, meu temor certas linhas de punitivismo, certos rompantes punitivistas, é exatamente que a gente sempre parta para essa solução mais violenta, entendeu? Esse é o ponto, esse é a grande questão que eu gostaria de ressaltar, entendeu? Acho que a questão feminina, o debate, me perdoe, eu estou aqui porque como eu não tenho essas estruturas todas, eu estou tendo que deixar o celular carregado, estou carregando aqui ele Imagina. para não captar. Então, porque eu não consegui fazer um armengue aqui para poder ficar fixo, tá? Então, senão cai aqui a bateria e para voltar é um problema que é uma carroça de Tudo celular. bem, tranquilo. Mas assim, eu acho que a gente tem vivenciado o contrário do que eu particularmente achava que a gente ia chegar no século XXI com outra mentalidade, com outra perspectiva em relação aos direitos civis, em relação às garantias individuais, mas tem sido tempos de recrudescimento de mentalidade, de recrudescimento de posicionamentos e se refletem em inúmeros espaços da vida. Aliás, tem brotado posicionamentos, para mim, estranhos, antidemocráticos, até anti-humanitários, né, ou anti-humanistas, que merecem a nossa reflexão. E as pelejam justamente por um incremento na punição, Gabi, eu me preocupo porque eles vão na mesma onda. Eles surfam na mesma onda de quem pede. Já dizia a professora Maria Lúcia Caram que o punitivismo é o ponto de encontro dos lados de direita e da esquerda, certo? E efetivamente é. A gente percebe muito isso. Posicionamentos tanto de direita e de esquerda, eles se encontram e se abraçam em matérias punitivistas, né? E aí você tem uma reedição do moralismo, uma reedição de um puritanismo no sentido, aliás, não é bem puritanismo, mas trazer deveras essas questões religiosas para o campo do direito, sabe, moral,
com direito, a gente aprender isso lá atrás, não dá certo, cara, não dá certo. E essa é a minha preocupação com os grupos que são os mais afetados, que são os grupos mais vitimados, como eles pedem que venha o punitivismo, e eles surfam e os outros surfam nessa onda. Essa é a minha grande preocupação, certo? Essa é a o que me inquieta sobremaneira, né? Eu estou vendo aqui nosso querido professor Fernando Cabral Filho, que está fazendo um curso de muita qualidade na ESA do Rio de Janeiro. Não é live não, estou dizendo que meu celular está com a bateria, não é live não. Você visse o estado do meu carregador, você mandava um de presente para mim, viu? Uma querida aluna, uma das minhas primeiras alunas, viu, Mari? Muito bacana, viu? Muito legal, muito legal. Mas Mari Chamelete falando aqui do Gabi é muito preparada, viu, Mari? Eu aqui estou fazendo aqui um monte de fustigação, já de propósito. Depois ela vai me matar aqui, viu? Imagina, queria agradecer a Mari, a Ju, que me deram apoio. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa de estar aqui com você hoje, mas é uma honra. Eu aprendi muito, queria te dizer isso. Acho que o debate saudável dessa forma é sempre muito rico. A gente olha por perspectivas muito diferentes. Acho que de tudo que a gente falou hoje, um dos maiores caminhos é a educação. E acho que ela resolveria a maioria dos problemas da nossa sociedade, né? Se a gente começasse a estrutura lá embaixo e desse a educação, desse essa estrutura para que começasse a vida dessa forma, talvez a gente não tivesse os problemas sociais que a gente tem hoje. Mas concordo com você, acho que a gente tem que buscar essas soluções. Te agradeço imensamente por ter tido paciência de estar aqui comigo e de debater de uma forma tão incrível. Sou muito fã, te admiro muito, de verdade. Então, muito obrigada. Espero que a gente tenha outras Oh, oportunidades. Continuando em lados opostos, do mesmo, vai ser sempre muito. não, mas perceba, Gabi, a gente não fica de lado oposto. A Não, de forma gente alguma. mas a arte do distanciamento é exatamente para dar gosto, para encontrar em algum ponto, né? Eu saliento aqui que eu fiquei muito impressionado, até confesso aqui para os nossos amigos que ainda estão aqui acompanhando, com a qualidade do seu texto, a forma bem franca, direta, sem temor, né? Que hoje há um temor muito grande de poder falar as coisas. Não, acho que a gente tem que falar livremente. Todo o campo de academia, você está sujeito a tudo. Você escreve algo, você pode tomar porrada, você pode tomar beijo, tomar abraço, enfim. E a gente tem que compreender isso, sabe? Porque a gente tem que ter a humildade de ver que existem outros pontos de vista e que nós podemos estar equivocados, nossa visão é limitada, ou nós estamos submersos e não conseguimos levantar a cabeça um pouquinho para ver o que está na superfície. Então, isso é academia, acho que produção, é a gente estimular isso, a gente discutir, a gente ouvir outras pessoas. Sabe, eu vejo que a gente passa um momento no Brasil em que as pessoas satanizam, por exemplo, posicionamentos de esquerda, sabe? Você é PT, não sei o que e tal. Pô, a pior coisa que tem é essa. Você tem que entender o outro lado. Sabe? Amizades sendo desfeitas. Por quê? Por mesquinhez e por falta de humildade, tá? É preciso ouvir o outro lado, é preciso compreender. E é isso que me encanta, por exemplo, na profissão que eu decidi abraçar, de advocacia, é sempre ouvir o outro lado. É sempre Acho ter a que tem que empatia. aprender. Claro, e ter empatia, Gabi, a gente está do outro lado, a gente entender o que é que o outro pensa, o que é que o outro sente, né? E isso é muito importante, né? Eu acho que é muito válido, né? Eu estou muito satisfeito, feliz de estar aqui com você. Obrigada. Corri mais de 200 quilômetros hoje para estar aqui às 19 horas em ponto e a gente poder ter esse debate. Estava extremamente empolgado e assim ávido para a gente bater esse papo aqui, para mim enriquecedor, sobretudo com essas participações sensacionais aqui ao longo da nossa live, e já me desculpando a todos que eu não citei, mas residem aqui devidamente em espaços largos no meu coração. Muito obrigada, nem sei o que te dizer depois dessas palavras, fico muito feliz mesmo. Que oportunidade, queria agradecer o BDD por essa oportunidade, lembrar a quem está nos assistindo que isso é possível, né? Que isso o BDD proporciona essa
troca e todas essas situações. Então, se filiar tem muitos benefícios, vale muito a pena. E, enfim, doutor Milton, muito obrigada. Tenha uma boa noite, que a gente se encontre em vários outros debates por aí. Tá bom? Amanhã nos encontraremos. Fica o convite para todos aí para a live No Happy Hour do pro Happy PDD. Hour do BDD. Hora de fazer o merchan, meu querido. Um beijo no coração de Gustavo Souza, querido amigo de Minas. Né? Que nós possamos nos ver amanhã devidamente munidos de elementos, né, de substâncias inflamáveis para iniciar o final de semana. Né? Eu sei que Gustavo, sim, é um grande puritano, toda Minas Gerais. Aliás, todos no Brasil lhe conhecem, viu? Mas foi excelente, Gabi. Excelente a disposição do Instituto, a disposição de todos aqui para a gente debater. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, abrir esses campos para falar livremente, sem amarras, sem peias, né? E que a gente possa não chegar a um resultado, um veredito, né? Que é o veredito, quem vai chegar lá é a juíza, são juízes, mas que a gente possa passar por diversos caminhos e encontrar alternativas bacanas e que nos façam melhorar enquanto pessoas, enquanto profissionais, sobretudo na área aqui jurídica que a gente trabalha. O comando é seu aí. Defina aí o que é que a gente faz. Travou aqui pra mim, gente, no finalzinho. Então, Tá para mim aqui tá ouvindo? tranquilão. Estou lhe ouvindo perfeitamente, Gabi. Aí, o Tá me Gustavo chegou. ouvindo? O Gustavo Enfim, só falou que ele era agradecer mais uma vez, puritano, doutor aí já viu. Milton, Aí pronto, vocês que travou ficaram aqui com tudo. a gente até agora. Muito obrigada. Amanhã tem Happy Hour de BDD. Nos vemos lá. Essa internet tá brincando comigo. Tranquilo. Então, um Gente, beijo e aí a obrigada gente se então. vê Boa noite, doutor amanhã. Milton. Boa noite. Beijo, tchau, tchau, Gabi. Beijo. Beijo.